Bom dia a todos. Eu sei que estamos atrasados, mas o meu tema, eu vou demorar mais do que 20 minutos, vou demorar 23 minutos mais ou menos, embora eu nunca diga a mesma coisa, portanto eu não consigo ter o tempo determinado. Eu sou médica patologista clínica, há 12 anos que eu trabalho em medicina para o envelhecimento saudável. Eu escolhi o tema do hipotireoidismo, designadamente a disfunção tireoideia, em que eu vou falar do hipotireoidismo, porque é o que eu trato na minha prática, como importante na prevenção de todas as doenças, dado que isto devia estar a funcionar, deve estar. Está melhor? Não sei como é que vou pôr isto de forma... Eu gosto de falar com as mãos, tenho que... Está melhor assim? Pronto, de facto, a tireoide, a disfunção tireoideia está na gênese de, eu poderia dizer, de todas as doenças, e sistematicamente eu vejo em consulta os utentes com hipotireoidismo e que são inconvenientemente diagnosticados e tratados, pelo que, estando esta patologia relacionada com tantas doenças, se não com todas, foi este o tema que eu escolhi para hoje. E, na verdade, temos que pensar que o corpo é uma maravilha da natureza. O corpo faz tudo bem feito e sozinho. E quando ele não consegue, ele dá sinais, que é isso que nós temos que perceber e interpretar bem, e não atalhar com o tratamento do sinal do sintoma, como o Italo falou muito bem. Temos que perceber os sinais que o corpo... Eu tenho é suposto eu ter uma coisa para passar aos slides que não tenho. O corpo faz tudo bem, e ele dá sinal de que alguma coisa não está a funcionar bem, e vamos todos pensar que o corpo é um conjunto de reações químicas em que não há nenhuma dessas reações químicas que esteja independente de uma hormona. Do equilíbrio hormonal é importante porque todas as hormonas controlam essas reações químicas. E então, o que é isto das hormonas? As hormonas são lá secretadas numas glândulas, imaginemos assim, vou falar para o público em geral, que é a maior parte do que nos está a ouvir. As glândulas vêm pelo sangue e estão em receptores tal e qual uma chave numa fechadura. Quando no nosso corpo nós temos substâncias, algumas com forma semelhante à hormona, que vêm dentro do nosso corpo e bloqueiam esse receptor, os chamados disruptores endócrinos, as hormonas... Ui, está a demorar! As hormonas não vão funcionar bem. E a maior fonte de disrupção endócrina no nosso corpo é, de facto, a alimentação. No processamento, no transporte, no armazenamento, no empacotamento, no ato de cozinharmos, nos utensílios que utilizamos, na frigideira, por exemplo, que utilizamos. Tudo isso vai libertar substâncias químicas para dentro do nosso corpo que vão funcionar com que as nossas glândulas não funcionem bem. E então, de facto, nós estamos perante uma situação em que o hipotireoidismo e as hormonas estão aqui todas complicadas desde cedo em todas as pessoas e não são identificadas porque não percebemos que tratar de hormonas passa primeiro de tudo pelo conceito de disrupção endócrina e como é importante perceber isto para que possamos eliminar esse fator. Tratar hormonas não é dar um comprimido, designadamente em relação à tireoide, tratar hormonas não é dar um comprimido. É tratar intestino, alimentação, inter-relação com outras hormonas, eliminar toxinas, corrigir o sono e então, eventualmente, dar um comprimido. E a função tireoideia é muito importante porque a tireoide intervém em todos os metabolismos. Eu poderia dizer que a tireoide em pequena concentração comanda todas as outras. Todas as hormonas estão, de certa forma, sobre o controle da tireoide. Todas estão em regulação umas com as outras e a tireoide, poderíamos dizer de tal forma, isto que eu estou a dizer, que se me dissesse assim, por condição económica, só podes dar uma hormona a cada pessoa, o que é que eu daria? Eu nem 2 segundos pensava que eu dava tireoide para toda a gente. Porque ela ia fazer com que tudo no nosso corpo funcionasse melhor. Ela intervém em tudo, desde o crescimento do cabelo à vontade de urinar, como eu costumo dizer. Ela controla o famoso colesterol, baixando o LDL, aumentando o HDL. Ela controla a pressão sanguínea, ela controla as nossas emoções, o nosso humor, ela controla a pressão arterial, o nosso osso também, são múltiplas as hormonas que intervêm a nível do osso, acabámos de ouvir o Carlos em vez de falar, mas são múltiplas as hormonas, como a paratormona, a calcitonina, as hormonas sexuais, imensas, a tireoide própria em si, todas elas intervêm a nível do osso, são importantíssimas as hormonas do nosso corpo e, portanto, quem não perceber da regulação hormonal e não perceber que com a nossa idade, de facto, as hormonas vão diminuindo e, portanto, tudo se vai perdendo e tudo vai funcionando menos bem e que é importante fazer a reposição hormonal, está, como dizíamos há pouco, 10 ou 20 anos atrasado em relação ao que se pode fazer atualmente. E eu vou trazer só trabalhos do PubMed, porque também há colegas que dizem, se não está no PubMed, não vale. Então, eu dei-me ao trabalho de buscar ao PubMed as coisas que eu trouxe aqui. E, de facto, nós estamos perante uma epidemiologia de disfunção tireoideia.
não só pelos disruptores endócrinos, que já falei, mas também pela idade em si, por novas terapêuticas como os immune checkpoint inhibitors que nós trouxemos para o cancro e que são utilizados aí, pelos múltiplos fatores de estilos de vida não saudáveis que as pessoas têm, e aqui é que começa tudo. Fazer medicina sem corrigir estilos de vida saudáveis não é fazer medicina. Tem que se perceber a fisiologia, a fisiopatologia de tudo e mais e outra vez não tratar o sinal do sintoma para que possamos convenientemente tratar o utente. E se nós atentarmos em relação à tiroide aos sinais clínicos, mais de 85% das pessoas têm sinais de hipotiroidismo, quando na verdade cerca de 8% têm sinais analíticos. E portanto nós temos que de facto ver o utente. E quando fazemos a avaliação hormonal de um utente, temos que avaliar não só a parte física como a parte emocional. Portanto, fazer uma consulta de modulação hormonal em 15, 20, meia hora, não dá. Tem que se ter tempo para avaliar o utente. E, de facto, as hormonas tiroideias são importantes porque qualquer disfunção tiroideia, sendo a maior, que lidera as causas endocrinológicas maiores da disfunção tiroideia, a maior parte não está diagnosticada. Exatamente por este motivo, não está diagnosticada porque não repercute a nível laboratorial. Isto tem muita explicação química, que eu tenho um curso de um dia inteiro só sobre tiroide, não dá para falar em 20 minutos, obviamente. E quando nós dizemos que as duas causas maiores de morte continuam, penso que ninguém discute isso, que é ser o cardiovascular e o cancro, dependendo do país mais industrializado ou menos, na verdade são os abortos, mas pronto, o cardiovascular e o cancro são as duas causas de morte. Temos cerca de 20 milhões de doença cardiovascular que matam por doença cardiovascular e cerca de 10 milhões de cancro. O papel das hormonas tiroideias é fundamental e sabemos que a baixa da função tiroideia é tida como fator de risco determinante da doença cardiovascular. Porquê? Ninguém discute as vantagens do colesterol. O colesterol é importante, faz parte da bilis. A bilis tem imensas funções a nível antimicrobiano, a nível da nossa digestão com as outras lipases, a nível da síntese de hormonas, a nível da parede das células, a nível de múltiplos outros fatores, mas de facto, quando nós temos uma disfunção tiroideia, isto aqui é preciso perceber, e o colesterol começa a aumentar, não é a tratar de baixar o colesterol. É preciso, porque é que o colesterol está a aumentar? O corpo produz colesterol quando alguma coisa está mal no nosso corpo, quando temos a tal silenciosa inflamação de que amanhã vamos falar o dia inteiro. Quando o corpo produz mais LDL, tido como fator de colesterol mau, que também não é bem assim, tem 7 porções lá dentro, 4 boas e 3 menos más, mas de facto quando o corpo secreta mais LDL é porque nós estamos perante uma inflamação crónica e o corpo vai fazer mais LDL na tentativa de combatar o que está acontecendo mal no nosso corpo. E então ele vai de facto depositar, se não tivermos o nosso sistema de antioxidação eficaz no nosso corpo, e se tivermos o início da formação da placa pelo tal inflamação silenciosa. Então o colesterol é tido como mau se nós não tratarmos os fatores que estão a gerar com que ele se forme mais. E só para vocês recordarem, lá em casa não sei se nós sabemos, mas lá em casa não sei se sabem, 2/3 do colesterol é de síntese endógena e apenas 1/3 vem por fora. E não é das gorduras, vem por fora pelos açúcares, pelas gorduras trans, pelas gorduras saturadas. Portanto, é isto que é preciso corrigir, os estilos de vida saudáveis e não medicar com a estatina ou com o inibidor da N-glutaril, por exemplo, a redutase. É preciso corrigir os estilos de vida saudáveis para que isto seja corretamente efetuado e, sobretudo, é preciso perceber de T3, que é o que eu quero chegar mais ao fim daqui a pouco. E, de facto, nós vimos que na população hipotiroideia, mais de 90% das pessoas têm hipercolesterolemia. E então, se nós tivermos o colesterol mais elevado, temos que perceber, não, isto é uma reação do nosso corpo, porque eventualmente eu não tenho. Isto tem um ponteiro? Tem. Aqui, isto não aponta. Mas aqui, nesta reação, para passar de colesterol para a prednisolona, que é a hormona-mãe, de onde vem a outra cascata toda hormonal, é preciso T3. Se o corpo não tiver T3, não passa, aquela cascata não se forma. E como eu vos disse, todo o nosso corpo depende daquela cascata hormonal. Daquela e das outras hormonas todas. Se as hormonas não estão lá porque nós não temos T3, vai correr mal as coisas. Vamos dar um exemplo, todas elas têm uma função. Vou dar um exemplo, por exemplo, a progesterona, que a ginecologia devia saber e que de facto não sabe progesterona. Se não há progesterona, o que é que nós temos?
temos uma dominância estrogénica, porque estas hormonas têm que estar em equilíbrio umas coisas com as outras. Se nós não temos progesterona, vamos ter a formação mais nódulos e quistes nas mamas, por retenção hídrica, por diferentes zonas de pressão na mama que vão causar nódulos e quistes nas mamas, vamos ter mais nódulos e quistes no útero, vamos ter mais tensão pré-menstrual, vamos ter mais dismenorreia, vamos eventualmente ter mais cancro por desequilíbrio hormonal. Então, percebermos que, como a falha de uma hormona, da T3 neste caso, que vai fazer com que toda aquela cascata hormonal esteja bloqueada, vai fazer com que todos os sítios onde aquelas hormonas funcionem não estejam a funcionar bem, portanto vão produzir doença. No hipotireoidismo está relacionado com todas as causas de risco de mortalidade, como foi que eu disse no início, que nós já sabemos. E quando avaliamos fatores de risco cardiovascular e queremos que o colesterol seja uma coisa mal, não podemos só avaliar o LDL, o HDL, o colesterol total, que são aumentados, o colesterol total, o LDL e os triglicéridos são aumentados no hipotireoidismo de uma forma geral, e há sempre uma baixa do HDL, que o tireoide também corrige. Portanto, o que eu quero chegar aqui à conclusão é, quando vocês virem colesterol que é tão mau e que faz doença cardiovascular, que os cardiologistas pensam desta forma, que não pensam na inflamação crónica e isso, pensem em corrigir, pensem se não há latente o hipotireoidismo e pensem em corrigir a função tireoideia antes de darem medicações que inibem, além de todas as coisas que o Dr. Italo Rachid já falou há pouco, inibem também a isopentanilpirofosfatase, que é uma porção de uma moléculazinha que precisamos para as nossas selenoproteínas incorporarem selênio, e portanto todas as nossas selenoproteínas do corpo não vão funcionar e mais uma coisa que está catastrófica no nosso corpo. Também outros fatores que podemos determinar são aqueles... Ai, está-me a prender o sol, peço desculpa. De facto, nós sabemos que as hormonas tireoideias vão reverter este perfil lipídico. E, portanto, percebermos que, quando há uma dislipidemia, temos que pensar sempre em ver a função tireoideia e se não, e como vamos fazer para a corrigir. Nós sabemos que corrigindo, quando há uma baixa do HDL, corrigindo a hipofunção tireoideia, vamos diminuir o risco cardiovascular desse doente. Isto também é mais do que sabido. E sabemos também que, sendo que a tireoide controla o metabolismo glucídico, o metabolismo lipídico, a pressão arterial nas pessoas, ela está na base do síndrome metabólico, que é exatamente caracterizado por um aumento do perímetro abdominal, por um aumento de duas daquelas situações, ou os triglicéridos aumentados, uma dislipidemia ou baixa do HDL, ou a pressão arterial aumentada, ou alteração da diabetes, da glicemia, ou diabetes mesmo, e sabemos que o síndrome metabólico está na base da obesidade e a obesidade está na base das 7 maiores causas que matam no mundo inteiro, entre as quais o cancro, além da diabetes, da hipertensão, do cardiovascular. E o cancro que mata 10 milhões de pessoas mais ou menos ao ano, e a relação do cancro com o hipotireoidismo, está bem estabelecida a carcinogénese gástrica com o hipotireoidismo, o próprio carcinoma da tireoide com o hipotireoidismo e, de modo geral, a FT4 aumentada está relacionada com um aumento de toda a quantidade de tumores sólidos no nosso corpo. Então nós temos que perceber que é importante essa conversão, não é a T4 que nós queremos, como já falámos disso, nós queremos é a T3 e há muitas situações no nosso corpo que não fazem com que a T4 converta a T3, como já vamos ver. E se aquele estudo, que não sei se vocês conhecem, mas já acompanham os doentes há mais de 16 anos, 18 anos talvez, o Luric determina como fatores de prognósticos da nossa vida nos próximos 10 anos, a FT3 e a FT4. Nós queremos uma FT4 mais baixa, da ordem de 0,8, 0,9, e uma FT3 da ordem de 3,4, 3,5. Não queremos o inverso, não queremos 1,6 ou 1,7 de FT4, porque essa inibição da conversão da FT4 em FT3 vai estar na gênese de todas as patologias que nós falámos há pouco e da doença cardiovascular, todas as causas de risco de mortalidade e doença cardiovascular. Para a população em geral, eu devia ter dito no início que não disse, a nossa tireoide produz maioritariamente T4, ou seja, a tiroxina, que é a hormona inativa. Nós precisamos de converter a hormona inativa, que produz cerca de 80 a 100 microgramas de hormona inativa, que nós precisamos de converter em hormona ativa que chamamos T3, que é a triiodotirienina, que produz cerca de 10. A maior parte vem por conversão a nível hepático, 60%, e 20% a nível do intestino. De forma que se o fígado e o intestino não tivermos bem, nós não tivermos consideração nesses fatores, também não vamos tratar a pessoa convenientemente. Mas, de facto, o hipotireoidismo, que não há tempo hoje, está relacionado com todas as doenças. A organização disse que não pode ser todas, mas é com todas as doenças que vocês pensarem e imaginarem, a baixa da função tireoideia está de facto relacionada.
eu só ponho ali umas mais frequentes, mas podem imaginar com todas. E as causas, a idade por si é uma causa de hipotireoidismo. A idade porque, com a nossa idade, há menos secreção da Thyroid Stimulating Hormone, que a nossa hipófise produz, e, portanto, há menos estimulação da tiroide. Com a nossa idade, há menos receptores para a hormona tiroideia. Com a nossa idade, há menos conversão da T4 em T3, e, por isso, há menos T3 no nosso corpo. Também a disrupção endócrina. Dentro da disrupção endócrina, o glúten e a falta da vitamina D são outros fatores que são importantes para a causa de hipotireoidismo, sendo que a deficiência de vitamina D está relacionada com os níveis elevadíssimos de anticorpos anti-peroxidase. Como é que fazemos o diagnóstico do hipotireoidismo? É entre a clínica, o laboratório e a parte ecográfica que nós decidimos tratar o doente. A clínica é soberana sempre, mas é das três coisas que nós decidimos o que é que vamos fazer ao doente. E clinicamente, isto é muito importante, porque de facto o endocrinologista sabe de hormonas. E os outros médicos todos têm que saber de hormonas, porque em relação à tiroide ou ao hipotireoidismo, a falha da hormona tiroideia vai repercutir clinicamente em todas as especialidades. E o utente vai à psiquiatria por ansiedade, por depressão, por ataques de pânico. E o psiquiatra vai dar um ansiolítico antidepressivo e ainda percebeu eventualmente, muitos já não, atualmente já não é bem assim, mas muitos ainda assim, nem percebeu eventualmente podíamos estar perante um problema da função tiroideia. E os ataques de pânico estão muitas vezes relacionados com prolapsos da válvula militral, porque no hipotireoidismo há uma fragilidade conjuntiva, digamos assim, que provoca algumas situações que também vamos ver de seguida. No foro neurológico, como se falei matinal e o cansaço, a pessoa acorda sempre com a sensação de que não repousou o suficiente e que está cansada. E sobretudo do foro gastroenterológico, se nós não tivermos a hormona tiroideia, não temos a acidez gástrica suficiente para absorver a B12, por exemplo, e o ferro. Não havendo B12 e ferro, não há a função tiroideia conveniente. Isto é um ciclo vicioso. Não há função tiroideia, não há acidez e não há isto. Se não há acidez gástrica, também o cárdio, que é a válvula que separa o esófago do estômago, não fecha. Então há refluxo gastroesofágico. Se não há acidez gástrica, não há libertação dos enzimas na segunda fase da digestão. Então vai haver má digestão, vai haver enfartamento e o doente, porque a função tiroideia também depende, daí a motilidade gastrointestinal, vai ter obstipação. Então vai ao gastroenterologista, leva com um inibidor de bombas de prótons, com os enzimas digestivos e com um laxante, por exemplo. E estávamos perante um hipotireoidismo, o doente não foi convenientemente tratado e começam a aparecer todas a outra sintomatologia a seguir. Portanto, é preciso que todas as especialidades, se não souberem pelo menos tratar, que saibam identificar as queixas para que orientem o utente no sentido de ele ser convenientemente tratado. Porque isto é muito importante. Nós vamos ver em relação a outras especialidades. No foro dermatológico, é preciso a conversão, é preciso T3 para converter carotenos em vitamina A. Então, quem não tem T3 tem muitas vezes a queratose folicular, que é aquela rugosidade que nós vemos nos braços. Tem os calcanhares sempre secos, podem andar na pedicure e pôr em 1000 cremes que os calcanhares estão sempre secos. Têm a pele seca, o cabelo seco, fraco e quebradiço, as unhas sempre a quebrarem-se. E depois põem unhas de gel. Para quê? Vão tratar da função tiroideia em vez de andarem a gastar dinheiro a pôr unhas de gel. Bem, queixas do foro ginecológico. Há uma íntima relação entre a tiroide e o ovário. E também o ginecologista parece não perceber que existe essa íntima relação entre tiroide e ovário. Se a tiroide não estiver bem, o ovário não está bem. Então aparecem múltiplas mulheres com menorreia. A menorreia quer dizer a ausência de menstruação por um período prolongado de tempo e muitas vezes pensam, se for na altura das menopausas, pensam de pré-menopausa, estou a entrar na menopausa, ou muitas vezes são miúdas novas e muitas vezes quantas e quantas nós tratamos a função tiroideia e a menstruação reguladiça, porque elas estão com falha. Porquê que está tão desde cedo? As mulheres começam com tensão pré-menstrual aos 13 anos, estão com tensão pré-menstrual e aos 12 e cada vez mais cedo elas menstruam. Porquê que isto está a acontecer? Exatamente por causa da tal disrupção endócrina. Nós temos um mundo cheio de porcaria que nós criamos, em que o plástico é o disruptor endócrino número 1. E, portanto, tratar sinais e sintomas e não percebermos como isto é uma globalidade de coisas que têm que ser tratadas e explicadas ao utente, uma forma ou outra de nós vermos as coisas, nós não vamos convenientemente tratar o utente. E queixas inespecíficas, como o Dr. Ital já disse,
temperaturas abaixo de 36,3, o metabolismo não há desenvolvimento de temperatura corporal. Portanto, é um ótimo sinal quando nós de manhã vemos a temperatura e perguntamos ao utente para tirar 3 vezes a temperatura de ausência de pílula, não pode ser. Em que a pessoa tem uma intolerância ao frio, está sempre com frio, todos estão com calor ou estão bem, eu preciso sempre de um casaquinho, de um agasalho, eu faço hormona tiroideia. Porque o cabelo é fraco, nunca ficou muito forte, mas pelo menos também não me cai muito. E queixas inespecíficas, a pessoa come bem, tem tendência para engordar, por exemplo. E pensa que está a fazer tudo bem e no entanto, coitada, tem... E no foro reumatológico e ortopédico, tão importante. Síndromes do túnel cárpico, as hérnias discais, a fragilidade ligamentar, a pessoa que lesiona facilmente no desporto. Estou sempre a lesionar-me, estou sempre a magoar. As tendinites, as bursites, já todos tiveram coisas, chegam aos 40 anos, já todos tiveram coisas. Tem que se perceber que pode ser alguma coisa relacionada com a tireoide, de facto, porque ela intervém no tal sistema ligamentoso e conjuntivo do nosso corpo. E, claro, os problemas de foro cardiológico, com a hipercolesterolemia, estão maltratada na generalidade e com os problemas cardíacos. Fisicamente, aumento de peso inexplicável, é a tendência para engordar, como eu vos disse, comendo bem, é o olhos e caras inchados, é os edemas palpebrais, sobretudo da pálpebra inferior, são o cabelo que é muito fraco e a tendência para estar sempre inchada, porque a tireoide, vocês pensem assim, a tireoide é uma hormona que elimina os detritos todos no nosso corpo. Se nós não temos a tireoide a funcionar bem, estamos com falha da eliminação das toxinas do nosso corpo. A queratose folicular que eu vos falei há pouco, os calcanhares secos, as unhas quebradiças. As línguas são todas línguas feias, mas esta seria a normal, em que há um espaço entre os bordos das línguas. Quando a tireoide está doente, nós temos que ver o utente, temos que mandar deitar a língua para fora. Quando a tireoide está doente, aquilo são tudo doenças que podem ser da tireoide. A bifidang, que é aquela língua por falta da B12, como eu vos digo que não há acidez gástrica suficiente, não há absorção da B12. Os fungos, porque havendo uma desbiose, há sempre uma desbiose, há obstipação, há desbiose, portanto, só se 20% da conversão da T4 em T3 é feita a nível intestinal, estou a falar muito depressa, eu sei, desculpem, mas eu gosto de respeitar o tempo e não dá. A nível intestinal, havendo a desbiose, portanto, nós também não vamos tratar a tireoide se não tratarmos a nível intestinal. E quando há uma língua tumefacta, com a indentação dos dentes, é uma língua tóxica, inflamada, é muitas vezes também por falha da tireoide. Então o tratamento, como eu comecei por vos dizer, não é dar um comprimido. O tratamento é tratar o intestino, tratar a alimentação, eliminar toxinas, corrigir o sono, ver a inter-relação com as outras hormonas. Ontem foi falar da relação do cortisol com a tireoide. O déficit do cortisol faz automaticamente como um déficit de estradiol. Como o corpo faz tudo bem, sozinho, o que é que o corpo faz quando a mulher chega à menopausa? Tenta fazer as coisas de facto, coitada da mulher, ninguém vai tratá-la, deixa-me cá compensar isto. Então o corpo começa a fazer, a falha do estradiol é um aumento da passagem da T4 para T3. O corpo tenta combatar, e é logo na tireoide que ele vai tratar ali. A baixa de cortisol também tenta combatar isto. E quando nós vamos tratar depois a menopausa, temos que ter sempre em consideração estes fatores. E tratar a menopausa passa por isso, sempre por dar um bocado de tireoide também ao utente. Não há tempo, eu tenho um curso no dia 23 de abril exatamente sobre a tireoide, que eu gostava que todas as especialidades fossem, e a endocrinologia também, porque não usam T3. Vai-me perguntar porque não usam T3. Aqui há tempos eu perguntei a uma endocrinologista, porquê que não usam T3? Porque no meu serviço não se usa, sempre foi assim, e é assim. Porque não se usa, porque sempre foi assim, não percebo. Bem, eu sou apologista, altamente apologista, é a hormona que eu faço, a mim própria, de T4 com a T3. A terapêutica combinada, como o Dr. Ital já mostrou em múltiplos trabalhos, é indiscutível. Quem usa, ouve o utente sistematicamente a dizer: tenho a minha vida antes e depois da T3. Porque há uma diferença substancial. A T4, de facto, pode mostrar melhor tolerância, mas não melhor eficácia. É preciso darmos muito altos níveis de T4 para que possamos atingir um nível de T3 adequado nos utentes. A T3 é a hormona ativa, a T3 é 5 vezes mais, em maior nível, a nível tissular, a nível celular, do que a T4. É a T3 que determina a sobrevivência nos estudos de mortalidade, não a T4. E então, em relação aos fatores metabólicos, como a correção do peso, a cognitividade, a demência, a correção do colesterol, nós não temos tão bons resultados utilizando só a T4 como utilizando a T4 com a T3.
E estava-vos a dizer, nós secretamos T4, temos que ter uma conversão da T4 em T3 e temos múltiplos fatores que fazem a inibição da T4 em T3. A idade só por si faz com que haja menos passagem da T4 para T3. A deficiência de selênio, de ferro, de zinco, de cobre, tudo vem nos alimentos, mas o selênio não vem nos alimentos. E o selênio é fundamental para as selenoproteínas. Eu perco meia hora a falar de selênio, sei que não posso hoje, mas o selênio é fundamental. As deficiências hormonais, então, nós não tivermos um pouquinho de T3, se o corpo só secreta cerca de 10 microgramas de T3, nós não vamos ter uma absorção tão boa de T4. A nível intestinal, estudos comparativos entre a absorção da T4 com a T3 revelam absorções de 97%, enquanto que só da T4 revelam absorções de mais ou menos 30% a 60%, dependendo dos estudos. Portanto, há uma diferença substancial. O stress. No stress há sempre elevação, por exemplo, do cortisol, e o cortisol em si é uma hormona que, quando está alta, todas as outras hormonas são por baixo. O cortisol é uma hormona que nós não desejamos, a não ser em situações de foge ou fuga, de situações agudas, que nós não desejamos estar alto porque vai baixar todos os outros níveis hormonais. E mais ainda, que parece que isto já não é novo, isto não é novo. Há 20% das pessoas que têm um polimorfismo da diorinase 2, que é a enzima que faz a conversão, a diorinase 1 e a 2, até a 3, sim, mas a enzima que faz a conversão da T4 em T3, a nível da nossa hipófise, e há 20% das pessoas que têm um polimorfismo para a diorinase 2, portanto nunca vão converter a T4 em T3. Estes utentes nunca vão se sentir-se melhor por nós estarmos a dar T4, e são os utentes que vão procurar sempre ajuda. Os utentes hoje sabem, eles estudam, eles leem e sabem que continuam com os sintomas e que não estão bem tratados e procuram sempre outra situação, e muitos. É uma coisa que até a mim me espanta. Eu tenho imensos doentes estrangeiros também que vêm por eu tratar com T3. Nos países deles também, alguns deles que não tratam. A T3 faz a diferença. Há que perceber a T3, há que saber manejar a T3. Então, na doença reumatológica, fibromialgia e artrite reumatoide, nós não vamos melhorar o utente. Em mais de metade dos casos, se não autorizarmos a T3. Faz a diferença substancial, e muitos deles têm alteração da função tiroideia, com mais de 25% com alterações do TSH acima de 4,5, embora a TSH pode estar normalista, como já falámos, e não ter indicação nenhuma. E na tiroidectomia, nem sequer vou discutir a tiroidectomia. Dar T4 ou dar, por exemplo, tiroide secada de porco, onde existe a T4, a T3, a calcitonina, o doente tiroidectomizado vai ter osteoporose dentro de 15 anos, aproximadamente, porque falta-lhe uma hormona muito importante a nível do osso, que faz a deposição do cálcio a nível do osso, que é a calcitonina. Dar a tiroide secada de porco combate essa situação e faz uma diferença substancial ao utente. Temos que pensar no amanhã, é isso que nós todos aqui estamos a pensar, não é só no hoje, mas é sobretudo em prevenir, em fazermos a medicina preventiva, para que possamos dar melhor qualidade de vida ao utente e o utente mais velho não ser um peso à sociedade e à família e ser autónomo e independente, com mais energia, mais vitalidade e mais saúde e menos doença. Aquele artigo, toda a gente devia ler aquele artigo. Porquê que se esquecemos da tiroide dissecada? Porquê que esquecemos da T3 e passámos a utilizar só T4? Aquilo explica muito bem. Eu gostava muito que, quem não conhece o artigo, que nós se calhar todos aqui conhecemos, mas muita gente lá em casa não, que procurasse, há muitas bases de dados médicas gratuitas da internet, procurasse e lesse aquele artigo que está muito bem escrito. Finalmente, eu escrevi um livro que eu não gosto de exposição pública e não fiz divulgação, mas gostava muito que lessem, reverte para a Associação Bianca, que é uma associação de proteção a animais que eu ajudo há muitos anos, e se vocês gostarem de, ou tiverem interesse no tema hormonas, não é para mulheres, realmente foi um tema que eu pus a mulheres e as hormonas, porque no fim foco mais nas mulheres, mas é para todos, ajudou a Associação Bianca, eu vou ficar muito feliz por terem lido. Obrigada por me terem ouvido, obrigada a todos. Muito obrigado, Ivone. Além de ser excelente médica, é uma excelente pessoa, é um excelente ser humano, que é uma qualidade que importa sempre realçar quando essa qualidade existe. Tem que ser muito rápido, resumidamente, como tenho feito com os palestrantes anteriores, 2 ou 3 pontos, realçar na apresentação da Ivone aquilo que me parece que é mais óbvio, é que se há glândula tipo que pode documentar a realidade que a clínica importa mais que o laboratório, essa glândula é a tiroide. Não é? Porque há muita sintomatologia que o laboratório não detecta e que a clínica, quando, como a Ivone diz, a pessoa põe a língua de fora, a pessoa sente
a temperatura das extremidades, a pessoa percebe que a pele está seca, enfim, quando a pessoa se debruça sobre a pessoa, quando faz clínica, quando se inclina para a pessoa, consegue diagnosticar uma doença que, se estiver à espera que o laboratório o faça, pode esperar sentado durante uma vida inteira, porque esse diagnóstico pode nunca ser feito. A Ivone explicou muito bem o que é a importância dos disruptores endócrinos, a importância na correção dos estilos de vida menos saudáveis. Disse que se pudesse eleger uma única hormona, essa hormona seria a tiroideia, era a hormona que elegeria, porque na realidade é uma glândula maestra, sobretudo quando se passa no nosso organismo. A importância do colesterol, não tentar baixar, mas pensar que pode haver razões substantivas que o levam a estar mais elevado, como uma insuficiência tiroideia, um hipotiroidismo, a importância entre cancro e hipotiroidismo, dizendo que na realidade o hipotiroidismo está relacionado praticamente com todas as doenças, incluindo a da idade, a velhice, e é realmente os pontos de força que me parecem assim mais salientes da brilhante exposição de Ivone Midpuri. Chama-se seguir a tentar encurtar este atraso que temos, meu amigo Frederico Branco.